Olá, alunos e alunas, boa noite. Iniciamos a nossa aula de hoje, quarta-feira. Nessa aula, vamos procurar entender relações. Isso mesmo. Na primeira aula desse semestre, trabalhei com vocês sobre o conceito de geografia e de como entender geografia é dialogar com diferentes relações que estabelecemos entre nós mesmos, entre diferentes sociedades e, principalmente, entre o lugar que ocupamos no mundo. Entender geografia é entender as consequências da ação humana sobre diversos aspectos. E na aula de hoje, um desses aspectos é as nossas relações com o meio ambiente. Mais precisamente, as consequências das nossas ações sobre esse meio ambiente, que é tão alterado pela ação humana. Vamos começar? Lembrando, qualquer dúvidas que vocês possam ter, me chamem no privado. Assistam novamente o vídeo. O importante é tirar as suas dúvidas. Portanto, gente, nessa aula de hoje, trabalharemos principalmente sobre a questão das ações humanas e o meio ambiente. E como sabemos, toda ação humana é histórica. Acontece num determinado tempo e num determinado espaço, lugar. Portanto, nenhuma ação é igual à outra, mas ambas trazem consequências, sejam para nós mesmos, sejam para as sociedades, mas principalmente para o meio ambiente. Nós, seres humanos, impactamos o meio ambiente com nossas ações. Somos a única espécie na natureza que promove transformações com o objetivo de alterar o meio ambiente para atender às nossas necessidades. Essas transformações, elas acarretam, trazem como consequências impactos positivos ou negativos. Consequências, meus alunos, que alteram de forma significativa e, muitas vezes, de forma irreversível, sem que possamos operar uma mudança. Construímos e degradamos. Construímos e alteramos. Construímos e destruímos. A ação humana, ela é composta por esses opostos. Ora, transformamos de forma positiva, mas também as nossas transformações trazem consequências negativas, que alteram de forma significativa o meio ambiente e aqueles que estão inseridos. As transformações, elas podem ser motivadas por inúmeros motivos, mas um dos principais é o desenvolvimento tecnológico, como nessa imagem ilustrativa, que faz referência a como as cidades crescem, se modernizam. Só que toda ação positiva, que altera o meio para atender a nós e as nossas necessidades, trazem consequências negativas. E esse semestre, o objetivo, como mostra nessa ilustração, é entender essas transformações. O planeta está doente, o planeta está sofrendo. Muito motivado pelo impacto das nossas ações em busca de transformar o meio para nos atendermos. Estamos explorando de forma irreversível os nossos recursos naturais e trazendo uma série de consequências. A destruição ambiental, a destruição e a alteração do clima, mudando o planeta de forma que pode ser uma ameaça não só para ele, mas para a subsistência da nossa espécie. Uma dessas consequências negativas é o aquecimento global. O próprio nome fala, meus amigos. Com a ação humana sobre o meio ambiente, com a construção de fábricas, com o desmatamento das florestas, com a emissão de gases tóxicos na atmosfera por conta dos gases que saem dos escapamentos dos automóveis, ônibus, motocicletas e assim por diante, o uso de combustíveis que agridam o meio ambiente fazem com que a temperatura do planeta se altere. Mas, professor, que consequência isso traz? O planeta mais quente altera todo um equilíbrio ambiental. Pensem numa imagem numa balança. O meio ambiente, ele trabalha sempre com essa balança equilibrada. Ou seja, tudo que se ganha, perde. Não há um desequilíbrio. Mas, com o surgimento da espécie humana e a nossa ação transformadora, começamos a incluir na balança ambiental o desequilíbrio.
desfavorecendo o meio e nos favorecendo enquanto espécie. Nessa ilustração fica muito claro o que significa o aquecimento global. Desmatamentos e queimadas, gases como o CFC que liberamos pelos desodorantes aerosóis, pelas geladeiras e assim por diante. A queima de combustíveis derivados do petróleo e do álcool. Os gases lançados pelas chaminés de cidades cada vez mais industriais vão tornando a camada que permite o aquecimento do planeta cada vez mais espessa, ou seja, de uma forma simples, cada vez mais grossa, impedindo que os raios solares escapem da atmosfera, fazendo com que eles fiquem cada vez mais, vamos dizer assim, presos abaixo da atmosfera e, consequentemente, quanto mais gases presos, mais a temperatura aumenta. Importante, meus alunos, que esse efeito, que chamamos de efeito estufa, ele é fundamental para a vida humana. Por que efeito estufa? Como numa estufa de plantas, meus alunos. A estufa mantém o seu interior aquecido. E a temperatura aquecida permite, é um elemento à vida. O problema é, com toda essa ação humana, esses gases tóxicos, o desmatamento e a queimada, fazem essa cobertura ficar mais grossa. Como consequência, mais gases, mais radiação fica retida, fica presa abaixo da atmosfera, tornando o planeta mais quente. Professor, o que isso na prática significa? Aumento da temperatura da água dos oceanos, que matam várias espécies marinhas, com a temperatura elevando, o derretimento das camadas polares, do gelo, faz com que o nível dos oceanos aumente e, consequentemente, alague uma série de países e cidades. O que isso significa, meus alunos? Que as ações humanas têm consequências. Ela não é nula, ela não é isenta. O meio ambiente não sai impune diante dessa transformação cada vez mais crescente que nós humanos estamos colocando na natureza. E é muito importante entendermos essas relações. Alunos e alunas, com o fim desse vídeo, procuramos apresentar um pouquinho dessas transformações. O aquecimento global é um dos problemas que vem afetando principalmente os grandes centros urbanos. Grandes fontes de poluição, principalmente poluição do ar que respiramos, por conta dos gases tóxicos que eliminamos, por utilizarmos fontes de energia cada vez mais inimigas da natureza. É fundamental repensarmos essa relação, para que essa relação seja mais construtiva e possa não só pensar no homem, como também no meio em que estamos. Obrigado e até a próxima aula.